Olá, nesse vídeo eu vou mostrar brevemente um resumo sobre o teste TED-Student, que é o teste mais utilizado para comparar duas médias. Bem, quando nós estamos interessados em comparar dois grupos, o teste estatístico ele vai depender de duas coisas: do tipo de resposta, qual é a variável resposta? Ela é qualitativa ou quantitativa? E se os grupos são dependentes ou independentes? Entenda-se por grupos independentes aqueles grupos que são pessoas diferentes. Cada grupo tem indivíduos que fazem parte só daquele grupo, então eles são exclusivos, né? São grupos diferentes, pessoas diferentes. Quando são grupos dependentes, significa que pode ser uma situação em que cada indivíduo é medido mais do que uma vez. No caso, nós estamos falando de dois grupos, então um indivíduo é medido duas vezes, no pré e no pós-tratamento, por exemplo. Então, existe uma correspondência entre as medidas. Então, a medida do indivíduo 1 no pré, ele vai corresponder à medida desse mesmo indivíduo no pós. Então, existe uma correspondência. Nem sempre grupos dependentes são desse tipo pré e pós. Pode ser, por exemplo, lado direito e esquerdo, pode ser dois examinadores olhando um mesmo exame, e pode ser também uma outra correspondência, por exemplo, irmãos ou membros da mesma família. Então, o que a gente tem, quando são grupos dependentes, no caso, dois grupos, o que a gente tem são pares de observação, que é diferente da situação onde os indivíduos ou os grupos são independentes, então são indivíduos diferentes, não tem qualquer correspondência entre os dois. Bem, no caso, quando a variável resposta é quantitativa, contínua, e os grupos são independentes, são pessoas diferentes, o problema resuma-se a comparar duas médias, tá? Duas médias de grupos independentes. E o teste estatístico mais utilizado para comparar duas médias de grupos independentes é o teste TED-Student. Tá? O que a gente tem na hipótese do teste TED-Student? Uma igualdade entre duas médias. É importante a gente dizer que quando a gente fala das hipóteses, as hipóteses elas se referem aos parâmetros populacionais. Tá? E o que a gente vai fazer, o que a gente tem em mãos, são estimativas desses parâmetros. Tá bom? Então, a hipótese nula aí seria que a média da população 1 é igual à média da população 2. E como que nós vamos verificar isso? Pegando amostras dessas duas populações e observando as médias amostrais, que é x1 e x2, o desvio padrão amostral, S1, S2, e o tamanho amostral, N1, N2. População 1, população 2, que eu estou falando aqui. Bem, primeira coisa que a gente sempre faz é fazer uma análise descritiva. Então, aqui está só um exemplo. Olha, suponha que eu vá comparar duas dietas, A e B. Então, eu tenho indivíduos independentes. Quem usou a dieta A não usou a dieta B e vice-versa. A variável resposta é uma variável quantitativa, que é a perda de peso em quilogramas. E aí tem os resultados de 17 indivíduos, 10 da dieta A e 7 da dieta B. Então, aqui a gente tem, olha, a média de quem usou a dieta A, média de peso, né, de perda de peso, e a média de quem usou a dieta B, o desvio padrão e o N, tem um N um pouco diferente. E aqui um box plot que mostra que, por exemplo, esses 10 que usaram a dieta A têm uma variabilidade maior do que os que usaram a dieta B. Por outro lado, na dieta B tem um ponto discrepante, né? Que pelo fato desse grupo ser mais homogêneo, aí ficou mais fácil ter um valor que se destoa dos demais. Tá? E o que a gente pode ver nesse gráfico também, além da diferença de variabilidade, é que a diferença entre as medianas. Você vê que a mediana aqui no grupo B está maior. Então, está sugerindo aqui que a dieta B, em média, tem uma maior perda de peso do que a dieta A, que é uma coisa que a gente já via aqui na descritiva, ok? Lembrando que aqui, quando a gente fala de box plot, nós não podemos olhar a sobreposição dos intervalos. Aquela ideia de sobreposição é apenas para os intervalos de confiança da média,
tá? Das médias de cada grupo. Aqui o que a gente tem no box plot é a distribuição como um todo. Então, obviamente, vai ter alguém do grupo B que vai perder menos, assim como vai ter alguém do grupo A que vai perder mais. Tá? Então, importante lembrar isso, porque é uma falha muito comum querer olhar a sobreposição de box plot. Então, não funciona para o box plot. Bem, então, voltando aqui, o teste T é um teste estatístico para comparação entre duas médias. A hipótese nula que nós temos é que as duas médias são iguais, que é o mesmo que dizer que a diferença entre elas é igual a zero. Tá? A estatística do teste, que é aquela conta que a gente faz com os dados, ela vai ser o quê? Ela vai ser baseada na diferença entre essas duas médias, levando-se em conta a variabilidade, tá? Que aí é que entra o desvio padrão e o N. Tá? Os valores de referência, que é aqueles que a gente compara a estatística do teste com o valor teórico, ele vem de uma distribuição que é chamada distribuição T de Student, e ela tem ali graus de liberdade. Eu vou explicar mais adiante o que é isso, assim, pelo menos superficialmente. Então, assim, a gente tem também algumas suposições que tem que estar satisfeitas para usar o teste T. A primeira delas é a independência entre observações, então tem que ser indivíduos diferentes. Quem usou a dieta A não usou a dieta B e vice-versa. Então, são grupos totalmente independentes. A outra suposição é que os dados vêm de uma distribuição aproximadamente normal. Então, assim, de duas no caso, né? Porque são duas populações. Então, os dados têm distribuição aproximadamente normal. E a terceira, e talvez a mais importante, é a igualdade de variâncias. Então, supõe-se que as variâncias nessas duas populações são iguais. Como é que eu verifico essas suposições? Então, da igualdade de variâncias, existem testes estatísticos para a igualdade de variâncias. Então, aí eu tenho uma hipótese nula, que as variâncias são iguais, e aí esse teste vai me indicar se essa hipótese nula ela é razoável ou não. Se não houver variâncias iguais, ainda assim é possível fazer uma correção na estatística do teste T e obter um teste T para amostras independentes e variâncias diferentes. Então, existe o teste T e o teste T corrigido para variâncias diferentes. Então, esses dois tipos nessa primeira situação de grupos independentes. Aqui parece tudo muito complicado, mas quando a gente usa um programa estatístico, fica muito mais simples, porque muitos programas estatísticos eles já soltam diretamente o resultado dos dois testes, para variâncias iguais e para variâncias diferentes. Então, vamos lá. Aqui, voltando um exemplo da dieta A e dieta B, isso aqui é uma saída de programa estatístico. Na aula prática, nós vamos ter oportunidade de fazer um pouco disso. Então, assim, nessa saída, o que ele tem? Ele tem, primeiro, um teste de igualdade de variâncias. Esse teste produziu um valor P de 0,969. No teste de igualdade de variâncias, a hipótese nula é que as variâncias são iguais. Com esse valor de P, eu realmente não tenho evidência para acreditar que são diferentes, não tenho evidência para rejeitar a hipótese nula. Então, eu concluo que as variâncias são iguais e prossigo com o teste T para variâncias iguais. Este valorzinho aqui é a estatística do teste, a conta que se faz com os dados, e aqui está o valor P, que é a comparação dessa estatística de teste com um valor de referência. Isso deu 0,011, ou seja, um P pequeno, se a gente comparar com o nível de significância usual de 5%, ele é 1,1%, e isso nos leva à rejeição da hipótese nula, que é a igualdade de médias. Então, olha, aqui, recapitulando, a gente tem dois tipos de hipótese. A hipótese principal do teste T, a hipótese nula, as médias são iguais, e o que geralmente a gente quer é rejeitar essa média. Mas, para usar o teste T, a gente precisa saber se as variâncias são iguais ou diferentes. Então, aqui a gente faz antes um teste de igualdade de variâncias, vê se as variâncias são iguais ou diferentes. Nesse caso aqui, foram iguais, e aí a gente usa o teste T para variâncias iguais. Se
por acaso, neste teste de igualdade de variâncias, desse um P bem pequenininho, ia falar, opa, as variâncias são diferentes. Se as variâncias são diferentes, tem que fazer uma correção no teste T, que nesse caso aqui, ele já inclui aqui, mesmo que a gente não peça, tá? Então, antes era 0011, para aquele teste T, supondo variâncias iguais, e aqui é 0015, para supondo variâncias diferentes. Então, é uma pequena correção que é feita aí. Tá? Então, assim, o que a gente vê com esse 0,11 é que existe uma diferença estatisticamente significante entre as médias. Eu poderia ver isso olhando o intervalo de confiança para a diferença. Então, assim, a diferença entre as médias foi de 3 quilos e o intervalo de confiança foi de 0,8 a 5,2. Então, vocês podem notar que nesse intervalo de confiança para a diferença entre as duas médias, esse intervalo não contém o valor zero. Se não contém o valor zero, isso já indica que a hipótese nula deve ser rejeitada. Tá? Nos livros vários livros aí que eu coloquei nas referências, eles têm exatamente as contas que são feitas para se chegar nesses valores, tá? Que não é o foco do nosso curso. Bem, uma outra situação é quando a gente quer comparar duas médias, mas essas médias são de um mesmo grupo avaliado duas vezes. Então, não tem mais a independência, esses grupos são dependentes pelo fato de serem as mesmas pessoas. Então, assim, esse é uma coisa muito interessante, acontece muito quando a gente quer fazer, ver o quanto um tratamento tem efeito, observando antes do tratamento e após o tratamento. E aí, nessas situações, cada indivíduo funciona como controle dele mesmo. Então, quando a gente vai olhar o valor do pós, a gente olha em relação ao valor pré. Nesse caso, o teste mais utilizado é também um teste T, mas é um teste T de student para amostras dependentes. E ele também é conhecido como teste T pareado. Tá? E assim como no teste T da situação anterior, o teste T pareado ele supõe dados normais, né? Normalidade dos dados. Então, vamos lá, teste T pareado, a hipótese é também de igualdade entre duas médias, com a diferença de que essas duas médias, elas são de um mesmo grupo. Tá? Ou seja, aqui, igualdade entre duas médias também implica que a diferença é igual a zero. Para calcular a estatística do teste, até as contas são mais simples que no caso anterior. Então, o que se faz? Faz a diferença entre os dois valores, isso para cada indivíduo, calcula-se uma média dessas diferenças, o erro padrão dessas diferenças, que é o desvio padrão dividido pela raiz do n, tá? E com isso se constrói a estatística do teste. Tá? O valor de referência também vem de uma distribuição T. Bem, aqui está um exemplo de comparação de duas médias de grupos dependentes. Então, a gente vê aqui, olha, são 12 indivíduos e tem um nível de colesterol inicial e final. Então, aqui a gente vê, ó, 201 para 200, então diminuiu 1. 231 para 236, aumentou 5. Então, cada indivíduo vai ter aqui uma diferença. Tá? A forma gráfica, assim, mais adequada para avaliar, para ilustrar esses valores, esses resultados, quando é o mesmo grupo, são os gráficos de linha, em que a gente consegue ver a evolução dos indivíduos. É claro que quando a gente tem uma amostra maior, a gente não consegue enxergar muita coisa, mas a gente vê pelo menos um padrão. Essa linha vermelha aqui é o da média, né, da diferença entre a média no momento inicial e a média no momento final. E aqui a gente pode ver que, olha, em geral, tem algumas pessoas que não mudam nada, tem algumas pessoas que diminuem, tem outras que diminuem mais ainda. Tem aqui, por exemplo, um paciente que ele tem um valor muito maior, só que ele seguiu o mesmo padrão dos outros, que é uma queda nesse valor do colesterol. Bem, então aqui estão as estatísticas descritivas. Aí tem a diferença média deu 20,2 com um erro padrão 6,7.
Fazendo o intervalo de confiança, foi de 5,5 até 34,9. Então, aqui, só pelo intervalo, a gente já vê que o zero não está contido nesse intervalo, né? E que a diferença média que nessa amostra foi de 20, se a gente considerar o intervalo de confiança, olha, poderia não ser 20, poderia ser 5, mas ainda assim seria uma diferença. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui um intervalo de confiança com um valor negativo nesse limite inferior, ou seja, um intervalo contendo o valor zero, a gente não poderia afirmar que são diferentes, porque está falando assim, olha, pode ser que essa diferença seja negativa ou positiva, ou seja, pode ser que do inicial para o final aumente ou diminua. Então, nós não temos como afirmar que sistematicamente aumenta, tá? Ou em média aumenta, ou no caso aqui diminui. Bem, aqui tem o valor da estatística do teste, que aqui não cabe a gente falar das contas, mas isso tem nos livros. E o valor correspondente aqui a essa estatística do teste, o valor que resume a comparação entre o T, a estatística do teste que foi observada nos dados com o valor teórico que vem da distribuição T, ela está traduzida aqui por um valor P de 0,012. Então, se a gente considerar o nível de significância usual de 5%, esse valor de P nos leva à rejeição da hipótese nula, e assim a gente conclui que, em média, houve uma redução no nível do colesterol. Tá? Isso foi o que eu queria dizer. Aqui eu estou falando já no intervalo de confiança, então aqui a gente tem um resumo. Tá? Então, o que a gente tem? Para que serve o teste T? Para comparar duas médias. Essas duas médias podem ser de grupos independentes, e aí no caso a gente usa o teste T de student, ou pode ser um mesmo grupo medido duas vezes, e aí a gente usa o teste T pareado. Tanto um quanto o outro tem a suposição de normalidade dos dados, e o teste T para amostras independentes, ele tem uma suposição adicional que é bem importante, que é a igualdade de variâncias, que a gente pode verificar fazendo também um teste de igualdade de variâncias. Então, isso é o que eu queria mostrar de conceito, e a partir daí, para a gente fixar bem, com base nos exemplos mesmo. Então, nós vamos ver aplicações desses dois testes, e para daí entender direitinho e consolidar. É um teste realmente que ele é muito utilizado, e vocês vão ver muito aí por aí, tá bom? Obrigada e até a próxima.